Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, dessa vez eu fiz uma maneira diferente para a gente corrigir a tarefa, para eu poder explicar um pouquinho mais detalhado na correção, né? Acredito que mais detalhado a gente vai tirar mais as dúvidas, vocês vão tirar mais as dúvidas. E se mesmo assim ainda ficar alguma pendência, alguma coisa que vocês não tenham entendido, vocês façam contato pelo WhatsApp ou pela plataforma mesmo nos comentários, tá bom? Bom, a gente vai corrigir a fixação 2. Preciso que vocês estejam com o caderno na mão, lápis e borracha, para o que errar, apagar e consertar. Uma canetinha de uma cor diferente, ou vermelha, ou lilás, ou qual outra cor que vocês tiverem para dar o certo quando tiver corrigido, tiver certo. E a gente vai corrigir agora a nossa fixação 2, que foi uma folha onde nós pegamos mais os verbos irregulares e também as vozes do verbo. Bom, no exercício 1, está escrito assim: indique se o sujeito destacado nas frases a seguir é agente ou paciente e se os verbos encontram-se na voz ativa ou passiva. Aí ele deixou um modelo. Vamos só dar uma lembradinha. Sujeito agente é aquele que pratica a ação na frase, aquele que faz a ação, né? E quando o sujeito é agente, o verbo indica que ele está fazendo ação, então logo o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito é paciente, ele não faz ação, ele sofre ação. Nesse caso, o verbo tem que ter dois verbos, locução verbal, né? Para mostrar que o sujeito não fez a ação e sim ele sofreu a ação. Logo, o verbo estará na voz passiva. Quando o sujeito sofre a ação, voz passiva. Quando o sujeito faz a ação, voz ativa. Então, no exercício na letra A está assim: as vespas fabricam cera com as glândulas de seu próprio corpo. Bom, quem fabrica a cera? As vespas. As vespas fabricam, elas fazem a ação de fabricar. Se as vespas fazem a ação, elas são sujeito, agente. E o verbo fabricam está indicando a ação de fabricar. Então, esse verbo ele vai estar na voz ativa, igual estava no modelo aí, tá? Deixa eu colocar um pincelzinho aqui para eu apontar para vocês. Na letra B, tá aqui, ó. No formigueiro, cada inseto faz a sua parte. O verbo é esse aqui, ó, verbo fazer. Quem faz a sua parte? Quem faz? Cada inseto. Então, cada inseto é o sujeito que faz a ação. Se cada inseto é um sujeito que faz ação, ele é um sujeito agente. Se o sujeito faz a ação, esse verbo está dando a ação de fazer, significa que esse verbo está na voz ativa. Então, cada inseto é um sujeito agente e faz está na voz ativa porque é a ação de fazer. Na letra C, as formigas são atacadas por tamanduás. Ah, as formigas são atacadas. Elas atacam ou elas são atacadas? Elas não fazem a ação de atacar, elas são atacadas. Então, as formigas não podem ser sujeito agente, porque elas não fazem ação, elas sofrem. Elas são atacadas por tamanduás. E olha aqui outro detalhe aqui, gente, ó, dois verbos, ó. São atacadas, verbos ser e verbo atacar. É uma locução verbal. Quando nós temos uma locução verbal e o sujeito é paciente, logo o meu verbo vai estar na voz passiva. As formigas, sujeito paciente, são atacadas, voz passiva. Acertaram? Ótimo. Letra D. Um formigueiro é formado por uma multidão de formigas. Quem é formado? Um formigueiro. Nossa, o formigueiro está formando ou ele foi formado? Ele é formado. Ele fez ação ou ele sofreu? Ele sofreu, ele não fez nada. Fizeram para ele. As formigas formaram o formigueiro. Se o formigueiro sofreu a ação, ele não pode ser um sujeito agente. Ele é um sujeito paciente. E olha o detalhe aqui, gente, ó. É formado. Verbo ser e o verbo formar. Dois verbos. Locução verbal.
dizendo que o sujeito não fez a ação, ele sofreu a ação. Nesse caso, um formigueiro vai ser agente paciente e é formado, o verbo está na voz passiva. Letra E. O carro foi lavado pelo rapaz. Ah, peraí. O carro fez a ação ou ele sofreu? Ele sofreu, ele não lavou o rapaz. Ele foi lavado pelo rapaz. Se ele sofreu a ação, ele vai ser um sujeito paciente. E olha aqui, ó, foi lavado. Verbo ser, verbo lavar. Locução verbal. Locução verbal dizendo que o sujeito sofreu a ação, esse verbo não tem outra opção. Só pode ser verbo na voz passiva. O carro sujeito paciente foi lavado. Aqui está errado, tá, gente? É lavado, voz passiva. Letra F. As meninas apresentaram o trabalho. Opa! As meninas fizeram a ação de apresentar ou as meninas sofreram a ação de apresentar? O que vocês acham? As meninas apresentaram, elas fizeram ação. Nesse caso, elas são sujeito agente. E, ó, apresentaram, está o verbo sozinho. Ele não tem um auxiliar, ele não tem uma locução verbal. Então, só pode ser as meninas sujeito agente e apresentaram está na voz ativa. Acertaram? Olhem as respostas. Tiver certo, coloquem o certo. Se estiver errado, apaga, conserta e depois coloca o certo. E se não entendeu, mesmo depois da explicação, faça contato, tá bom? Continuando. Exercício 2 está escrito assim. Em seu caderno, reescreva. Lembra que eu falo na sala de aula que quando está escrito reescreva é para fazer o quê? Escrever novamente. Então, vocês têm que escrever novamente a frase e empregar os verbos que estão entre parênteses no presente do indicativo. Presente é o hoje, indicativo é o modo que indica certeza. E, propositalmente, eu coloquei aqui nessas frases tudo verbo irregular, que são aqueles verbos que fogem ao radical. Cada tempo, cada pessoa muda o radical. Então, eles não são aqueles verbos encaixadinhos que é só você repetir o radical e mudar as terminações. Dependendo da pessoa e do tempo, ele sofre modificações, né? Bom, eu quero no presente do indicativo. Então, lá na letra A está assim. Fique tranquilo, pois eu muito bem neste lugar. Verbo caber. Como que ficaria aí na letra A o verbo caber? Fique tranquilo, pois eu caibo muito bem nesse lugar. Caibo, estranho, né, gente? Mas é o correto. Caibo, o presente do verbo caber é eu caibo. Tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis e eles cabem, tá? Letra B. Eu nunca, pontinho, pontinho, bem o que me diz. Pode falar mais alto? Verbo ouvir. Bom, eu nunca ouço. Nunca ouço com C cedilha, bem o que me diz. O verbo ouvir é eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Letra C. Ela sempre se, pontinho, pontinho, com a escova. O cabelo fica melhor. Verbo pentear. Ela sempre se penteia com a escova. Eu penteio, penteio. Tu penteias, ele penteia. Nós penteamos. Vós penteais e eles penteiam. Verbo pentear, verbo irregular. Letra D. Cuidado, senão eu ainda me... Verbo ferir. Duvido que vocês acertaram essa. Verbo ferir. Como é que ficaria aí? Eu me firo. Nossa, nunca ouvi isso. É porque a gente não fala, a gente fala mais eu machuco, né?
verbo machucar. Então, aí ficou, cuidado, senão eu ainda me firo com essa caneta. O verbo ferir é estranhinho, ele fica, eu firo, tu feres, ele fere, nós ferimos, vós feris e eles ferem. Letra E, eu nunca refrigerante, eles me fazem mal. E esse aí também é feinho, que nem o ferir. Ingerir, a gente quase não fala ingerir, a gente fala mais de beber, né? Então, aí nessa frase fica, eu nunca ingiro, verbo ingerir. Fica ingiro, eu ingiro, tu ingere, tu ingeres, ele ingere. Nós ingerimos, vós ingeris e eles ingerem. Acertaram? Letra F. Esses sintomas nunca, pontinho, pontinho, sozinhos. Espere que, pontinho, pontinho, uma gripe por aí. É o verbo vir. Como que ficaria? Esses sintomas nunca vêm com acento. Por que com acento? Porque sintomas está no plural, é igual ao verbo ter. O verbo ter, quando eu falo tem, eles têm no plural, o eles, quando o verbo ter tem um sujeito no plural, ele vem com o circunflexo. E no singular, sem o circunflexo. Aqui está no plural sintomas e aqui está no singular gripe. Então, primeiro é com acento, o segundo é sem acento. Letra G. Vocês, pontinho, pontinho, que não querem porque ficam onde não devem. Verbo ver. Fica. Vocês veem o que não querem porque ficam onde não devem. Aí, o verbo ver, ele tem dois E. E ele não tem acento. Ele tinha, mas ele perdeu. Tá bom? Acertaram? Continuando. Exercício 3. Faça como o modelo. A Agatha é namorada de Gilberto. O verbo está no presente. Eu sou, tu és, ele é. A Agatha foi. Verbo ser no passado. Ela não é mais, ela foi namorada de Gilberto. E a Agatha será futuro. Então, a gente entende que ele quer, na sequência, primeiro o presente, depois o passado e depois o futuro. Então, aqui também tenho que escrever a frase toda. Exercício 3, letra B, vocês vão escrever. Aqui está, eu trago seu pullover na mala. Como é que ficaria? Eu trouxe, eu trarei. Eu trouxe ontem, passado, eu trarei amanhã, futuro. Então, vai ficar, eu trouxe seu pullover na mala, ponto final. Eu trarei seu pullover na mala, ponto final. Letra C, eles fazem tudo pelo amigo. Eles fazem hoje. Como é que ficaria no ontem e no amanhã? Ontem eles fizeram tudo pelo amigo e amanhã eles farão tudo pelo amigo. Lembrando que o futuro, na terceira pessoa do plural, ele termina com a, o, tio. Então vai ficar, eles farão tudo pelo amigo. Letra D, nós podemos ajudá-lo hoje e ontem e amanhã. Ontem nós pudemos e amanhã nós poderemos. Então, ontem nós pudemos ajudá-los, amanhã nós poderemos. Letra E. Ela vai à festa todos os sábados. Ela vai à festa todos os sábados, presente. Como é que ficaria no presente, no passado e no futuro? Ontem ela foi à festa todos os sábados e futuro, ela irá à festa todos os sábados. Bom, continuando aqui na letra F. Vocês querem dizer a verdade? Dizer hoje. Como é que fica o ontem ou amanhã? Vocês disseram a verdade, vocês sempre disseram a verdade, e amanhã vocês sempre dirão a verdade. Tudo bem? Bom, no outro exercício, está escrito assim, no exercício 4 está escrito assim, faça como modelo. Ela havia escutado sua conversa. Aí está sublinhado o havia escutado, que é uma locução verbal. Então, ele quer que você diga o que é o havia e o que é o escutado. Então, aqui está.
Ela havia escutado, locução verbal. Havia é o verbo auxiliar, escutado é o verbo principal que está no particípio, ado e ido. Lembra? Particípio termina com ado e ido. Por que é o verbo principal? Porque o principal aqui na frase não é o havia, o escutado. Ela escutar a conversa, não é o havia. O havia só vem para auxiliar o verbo escutar, na locução verbal. Na letra B, Júlia ficou arrumando a casa. Qual é a minha locução? Ficou arrumando. Qual é o principal? Júlia ficou ou Júlia arrumando? Arrumando. Então, aqui ficaria desse jeitinho. Ficou, verbo auxiliar, arrumando, verbo principal no gerúndio. Gerúndio, lembra? Ando, endo e indo. Arrumando, cantando, dançando, falando, né? Porque pertence à primeira conjugação, ando. Segunda conjugação, endo. Terceira conjugação, indo. Letra C. O diretor precisa falar com você. Ó, locução, precisa falar. Verbo precisar e verbo falar. O mais importante aqui é o diretor falar com você. Então, esse aqui é o verbo principal, esse aqui só vem ajudar o verbo principal. Então, o correto seria precisa, verbo auxiliar, vem auxiliar, ele não é importante na frase, o importante é o falar. Falar é o verbo principal e ele está no infinitivo, termina com ar. Infinitivo, ar, ir. Tudo bem? Letra D. Minha mãe anda preocupada. Minha mãe anda preocupada. Ó. Anda preocupada. Locução verbal. O mais importante aqui é o preocupada. Então, a resposta seria anda. Verbo auxiliar, preocupada, verbo principal no particípio, porque termina com ada. Letra E. José está pescando no riacho. Ó. Está pescando, locução verbal. José pescando. Esse verbo é o principal. Esse é o auxiliar. Então, a locução verbal é está pescando e a resposta é está, verbo auxiliar, pescando, verbo principal no gerúndio, porque termina com ando. O camarão está cozinhando na panela. Olha aqui, outra locução. Está cozinhando. Camarão cozinhando. Verbo principal. Está auxiliar. Aqui é minha locução. Então, a resposta é está, verbo auxiliar, cozinhando, verbo principal no gerúndio, porque termina com ando. Facinho, facinho? Foi? Entenderam? Dúvidas? Tá, então vamos continuar. Vamos para o exercício 5. O exercício 5 tá. Opa, olha aqui de novo. Reescreva a frase completando-as com o presente do subjuntivo. Presente é o hoje, é o agora. Subjuntivo é o modo duvidoso, lembra? Duvidoso. Que eu, se eu e quando eu. Bom, talvez minha mãe em casa agora, o verbo está. Como é que ficaria aqui o correto? Vamos ver se vocês acertaram. Talvez minha mãe esteja. Não é o presente? O presente é que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, ou ela, ele ou ela. Se é minha mãe, é ela, que ela esteja em casa agora. B. Talvez nós, nosso amigo na praia, verbo ver. Bom, presente vai ficar vejamos. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos. Talvez nós vejamos nosso amigo na praia. Letra C. Talvez ela aqui na escola hoje. O verbo vir. Então, como é que fica? Talvez ela venha. Que eu venha, que tu venhas, que ele venha. Então, ele ou ela venha. Letra D. Talvez eu ir com ela ao cinema. Como é que fica? Talvez eu vá. Você quer que eu vá? Que tu vás? Que ele vá? Né? Então, o correto aí é o vá. Tem que saber a conjugação do verbo no subjuntivo, porque senão
Não vai. Vocês têm que decorar, vocês têm que falar em voz alta, vocês têm que gravar as terminações, o que significa cada modo e cada tempo, tá bom? Letra E. Talvez eles de outro país. Verbo ser, como é que fica? Talvez eles sejam. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos. Ó, começa com A, vai com A até o final. Que vós sejais, que eles sejam de outro país. Letra F. Talvez nós que voltar amanhã. Verbo ter. Então, talvez nós tenhamos que voltar amanhã. Tudo bem? Acertaram? Se acertou, coloca o certinho. Reescrever a frase. Não esquecer aqui, ó. O que é isso aqui? Ponto final nas frases. Toda frase tem que ter uma pontuação. Ou final, ou interrogação, ou exclamação. Com letra bonita. Exercício 6. Empregue de forma adequada ao contexto os verbos entre parênteses. É a mesma coisa do exercício 5. Só que no exercício 6, ele não diz qual o tempo. No exercício 5, ele diz presente do subjuntivo. No 6, ele quer que você coloque de forma adequada ao contexto. Ao contexto significa forma adequada com as frases. Ah, mas como que eu vou saber qual o tempo que a frase está? A frase vai dizer para você. Quer ver só? Olha só. Você precisa estudar antes que. Opa, que remete a subjuntivo. Vamos ver se é isso? Ó, seja. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Ó. Você precisa estudar antes que seja tarde. Aparece alguma coisa que traz para você informação de qual é o tempo e o modo que você vai colocar o verbo na frase. Tem que ter uma dica. Se não tiver, ele vai ter que aceitar uma ou duas respostas, tá? Na letra B, é preciso aqui de novo, ó, que nós, ó, que, bom, que eu saiba, o único que tem o que eu, o que tu, que ele, que nós, é o modo subjuntivo. Então, aqui é preciso que nós, o que? Tenhamos coragem para enfrentar a situação. O outro, olha aqui, ó, se você é o verbo conseguir. Carona até a cidade chegaria. Chegaria com tempo de trabalhar. Ó, o se você, se eu, se tu, se ele, se nós, só pode ser o que aqui? Conseguisse. Lembra que se tem o se, eu coloco 2 S no final? Se eu conseguisse, se tu conseguisse, se ele conseguisse. Se nós conseguíssemos, se vós conseguíssemos, se eles conseguissem. Bom, letra D. Se o professor, verbo ver, nosso trabalho, fará. Olha aqui uma pegadinha aqui, ó. Se e se. Só que aqui, ó, tem um probleminha aqui, ó. Fará. Fará está no futuro. Se aqui está no futuro, logicamente que eu vou ter que colocar isso aqui no futuro também. Ah, mas o se não é passado? Sim, às vezes. No futuro eu também posso colocar se eu ou quando eu. Tem as duas maneiras, lembram? Se aqui está no futuro, significa que esse se é futuro. Então, certo vai ser, vê se vocês acertaram. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, vamos ver se acertou. O vir. Se o professor vir, quando o professor vir, nossos trabalhos fará elogios. Essa eu tenho certeza que um monte de gente errou. Se o professor vir. Letra E. Quero que é o que, ó? Que, ó o que aqui? Quero que eu, que tu, que ele, que nós, que venham saber que eu não falei nada sobre você. Então, vai ficar quero que saiba, que eu saiba, que tu saibas, que ele saiba, que eu não falei nada sobre você. Joinha? Bom, agora a gente vai para o exercício 7. O exercício 7 está assim, ó. Passe as frases abaixo para a voz passiva. Espera aí, Valéria, vamos pensar. Vamos pensar aí, turma.
Vamos lembrar. Voz passiva, o que eu tenho? Eu preciso ter um sujeito paciente, aquele que sofre ação, ele não pratica, ele sofre, ele é paciente, ele sofre. Lembra de médico, paciente médico, sofre, né? E ele precisa ter também uma locução verbal. Eu preciso, na voz passiva, ter dois verbos, que vai indicar a voz passiva. Olha lá a frase. O padeiro assou o pão. Quem assou o pão? O padeiro. O padeiro assou. O padeiro fez ação ou ele sofreu? Ele fez ação de assar o pão. Quando eu quero passar isso para a voz passiva, o que eu faço? Eu pego o pão que sofreu, o pão não fez nada, tadinho. Ele foi assado no forno. Ele não fez nada, ele sofreu. Eu pego o pão, jogo para frente, para ele ser o sujeito paciente. Pego o padeiro, jogo para trás. E aqui no assou, eu preciso de um verbo auxiliar para eu ter uma locução verbal dos verbos que vai indicar voz passiva. Como assim, Valéria? Olha só. O pão foi, aqui o verbo auxiliar, assado pelo padeiro. Não é o padeiro assou os pão, o padeiro que fez a ação foi para trás, o pão que sofreu veio para frente. Coloquei aqui dois verbos, se aqui está no futuro, no passado, aqui também tem que estar. Assou, foi assado. Pronto, eu tenho aqui um verbo na voz passiva, tenho aqui um sujeito paciente que sofreu, tadinho, foi para o forno e foi assado. Ele sofreu, sujeito paciente. Perfeito? Olha o outro lá. Todos viram um filme. Quem viu o filme? Todos. Todos fizeram a ação de ver o filme. Então, esse todos aqui é um sujeito agente. Ele fez a ação de ver. E o filme, tadinho, ele sofreu, ele foi visto. Ele sofreu a ação. Quando eu quero passar para a voz passiva, eu pego quem sofreu, jogo na frente, pego quem fez, jogo atrás, pego esse verbo, coloco mais um para ajudar, e o que eu tenho? O filme foi visto por todos. Tirei da voz ativa e transformei na voz passiva. Voz passiva, frisando sempre, precisa ter uma locução verbal, isto é, dois verbos. Letra C. Ela comprou um carro novo. Quem comprou um carro novo? Ela. Ela comprou. Ação de comprar. Ela comprou. O carro novo, tadinho, ele foi comprado, ele não fez ação nenhuma, ele sofreu. Então, o que eu faço? Jogo ele para frente, jogo ela para trás e coloco um verbo aqui para ajudar esse verbo comprou aqui. Como é que fica? Um carro novo foi comprado por ela. Um carro novo foi comprado por ela. Se o carro novo foi comprado, ele é um sujeito paciente. Foi comprado, dois verbos, locução verbal, me diz que o verbo está na voz passiva. Tudo bem? Agora, no exercício 8, é o contrário. Ele dá duas frases na voz passiva e pede para você converter para a voz ativa. É o oposto do que a gente fez no exercício 7. Olha aqui. A fruta foi comida pelo rapaz. Ó, a fruta comeu ou ela foi comida? Ela foi comida. Quem comeu a fruta? O rapaz. Então, aqui, esse sujeito, a fruta aqui, ele é um sujeito agente ou ele é um sujeito paciente? Ele é um sujeito paciente. E o verbo foi comida, aqui, que é uma locução verbal, está me dizendo que isso aqui está na voz passiva. Como que eu faço para passar para a voz ativa? Eu vou ter que pegar o rapaz, que está aqui, ó, é o contrário. Vou jogar para frente para ele ser agente. Vou pegar a fruta que foi comida, vou jogar para cá e vou tirar esse verbo aqui, ó. Então vai ficar: o rapaz veio para frente, comeu a fruta, joguei para trás. O rapaz comeu a fruta. Eu transformei da voz passiva para a voz ativa. Gostosinho de fazer isso, né? Eu gosto de fazer. Vamos lá. Última. Letra B. A casa foi construída por José.
Quem foi construída por José? A casa. A casa fez a ação ou ela sofreu? Ela sofreu. Ela é um sujeito paciente. Tem aqui, ó, foi construída, locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, esse verbo está na voz passiva. Como é que eu faço para ativa? Pega aqui José, que fez a ação que está aqui atrás, joga ele para frente, e a casa que sofreu a ação vem para trás. E tira isso aqui, ó. Então, como que vai ficar? José construiu a casa. Perfeito, pessoal? Assim a gente finaliza a correção da nossa fixação 2. Preciso que vocês estudem toda a matéria, sujeito não, sujeito a gente vai aprender mais na frente, aquela parte de verbo no indicativo, subjuntivo, o imperativo, as formas nominais, voz ativa, voz passiva, locução verbal. Vocês precisam estar manuseando, olhando, fazendo exercícios, porque lá na frente, sem ser essa semana que vem, eu acho que é a outra, se nada voltar ao normal, eu vou fazer um testinho online para vocês. Mas eu vou avisar com antecedência. E vai cair essas matérias, tá bom? Volto a frisar que eu estou à disposição. Façam contato. O que não entender, eu acredito que ficou bem explicadinho, por isso que eu quis fazer, não só colocar a resposta, para eu explicar também. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês fazerem contato pelo WhatsApp, tá? Porque aí o que eu faço? Eu arrumo um jeito de responder pelo WhatsApp, ou eu ligo para vocês, ou pela plataforma, não tem problema, tá bom? Eu quero que vocês fiquem bem, torço para que tudo esteja bem e vamos continuar o nosso estudo pegando firme, não quero ninguém para trás, eu quero todo mundo junto, que depois a gente ainda vai rir de tudo isso que está acontecendo, se Deus quiser, tá? Então, estou com muitas saudades, façam o melhor de vocês, porque a gente está se esforçando muito aqui para tentar passar o melhor para vocês, é difícil para a gente, porque a gente não sabe mexer em nada disso, a gente está aprendendo, está apanhando, vocês veem que de vez em quando acontecem uns furos, mas a gente está indo, tá bom? Fiquem com Deus.